Existe uma certeza que nós devemos ter bem presente, é que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom a gente entender isso no coração, não é verdade? E muitas vezes, por causa das circunstâncias, duvidamos do amor de Deus para com a humanidade. E, porém, a palavra diz que nada, absolutamente nada, não tem Covid, não tem variante, não tem crise política, econômica, social, que vai conseguir nos separar desse amor que é tremendo, que é maravilhoso. E precisamos também entender que em situações como as que estamos vivendo, elas vêm para nos desnortear, para tirar o nosso rumo e também para que às vezes escutemos algumas mentiras e as tornemos verdades em nossas vidas. Mas nesta oportunidade eu digo, não torne mentiras como verdades em suas vidas, mas torne a verdade absoluta na palavra como a única verdade da sua vida. Essa é a verdade, isso é que nós precisamos ter. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. 2 Coríntios capítulo 4. Nós temos procurado nesses dias estar compartilhando um pouco daquilo que a gente tem vivido no panorama, de tudo isso que a gente tem experimentado. E esse texto é sensacional, porque ele nos dá o entendimento daquilo que devemos fazer em tempos como os que nós estamos vivendo. E diz assim, então, 2 Coríntios capítulo 4, nos versos 7 ao 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E aí eu quero começar assim dizendo: quantos de nós temos nos identificado nesses últimos dias com esse texto? Quantos de nós? Muitas vezes nos sentimos atribulados, muitas vezes passamos essa situação que estamos vivendo e vivenciando no mundo, nos atribula. E apesar de passarmos tudo isso, nós precisamos entender uma verdade. E diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem o Covid, nem a situação econômica, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é tremenda a palavra de Deus. Se existe uma certeza que nós devemos ter bem presente, é que nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom a gente entender isso no coração, não é verdade? E muitas vezes, por causa das circunstâncias, duvidamos do amor de Deus para com a humanidade. E, porém, a palavra diz que nada, absolutamente nada, não tem Covid, não tem variante, não tem crise política, econômica, social, que vai conseguir nos separar desse amor que é tremendo, que é maravilhoso. E precisamos
também entender que em situações como as que estamos vivendo, elas vêm para nos desnortear, para tirar o nosso rumo e também para que às vezes escutemos algumas mentiras e as tornemos verdades em nossas vidas. Mas nesta oportunidade eu digo, não torne mentiras como verdades em suas vidas, mas torne a verdade absoluta na palavra como a única verdade da sua vida. Essa é a verdade, isso é que nós precisamos ter. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Devemos também lembrar que em todo tempo nós não somos aqueles que têm que ver para crer. Não, nós precisamos entender que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7 diz isso. Cuidado com as informações que permitimos que entrem em nosso coração. Há 2 semanas atrás, fizemos o nosso devocional, nós estávamos conversando sobre informações e precisamos ter muito cuidado. Muitas vezes as informações vão fazer com que a gente acredite em mentiras, mas a informação correta da palavra sempre nos levará à verdade. Amém? Por mais que o panorama pareça difícil, lembre sempre uma coisa: o próprio Senhor Jesus disse em João 16, verso 33, no mundo passareis ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Então isso aí é tremendo. Por mais que passemos aflições, devemos ter bom ânimo, porque Cristo Jesus já venceu na cruz do Calvário o mundo, em nome do Pai. Cada vez que atravessemos então por uma situação difícil, nós precisamos trazer à tona a verdade da palavra. Sempre trazer à tona a verdade da palavra. Aí aprendi uma coisa na caminhada ministerial, na caminhada cristã. A nossa realidade, guarda essa frase no coração, a nossa realidade não determina nosso destino, mas as nossas decisões orientadas pela verdade da palavra, elas sim determinarão o nosso destino, certo? Então não são as circunstâncias, não são as coisas que passamos que vão determinar nosso destino, mas é a verdade contida na palavra de Deus e as atitudes que eu tome em relação àquilo que a palavra me orientar, que vão determinar o nosso destino. Amém? 1 de João, primeira carta ou epístola de João, capítulo 5, verso 2, diz assim, uma palavra assim tremenda também, diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Interessante isso, porque nós falamos do amor de Deus, e aqui vemos que o amor de Deus em forma prática é guardar os mandamentos, ou seja, em outras palavras, obediência. Como nós amamos Deus? Obedecendo. Não é dizendo, te amo, Deus. É em forma prática, obedecendo. Isso é fundamental. Mas não termina por aqui. Veja o que nos diz o verso 4. O verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É interessante. Nós já somos considerados em Cristo vitoriosos. Você é vitorioso, você é vitoriosa em Cristo, porque vencemos o mundo. Mas como? Sabe como é que vencemos o mundo? Porque quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, estou exercitando a minha fé, e a minha fé vence o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus por esse entendimento que a palavra nos dá. E aí eu quero agora voltar a 2 Coríntios capítulo 4, o texto que nós iniciamos, diz:
Então, iniciamos com esse texto e vamos fechar com ele. Verso 7. Então, disse: mas tenho esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É interessante isso. Eu comecei a analisar como é isso. Imagine esse copo. Esse é um copo com água. Um copo com água, ele, se estivesse vazio em si, era apenas um copo. Mas o que faz esse vaso ou esse copo precioso é o conteúdo. Para quem tem sede, então vou aproveitar. A água é um bem precioso, porque eu estou com sede. Então é o conteúdo que o faz precioso. É por isso que nós somos como vasos de barro. Por quê? Porque em nós habita Deus, em nós habita o Espírito Santo. E o conteúdo é o que importa. Esse corpo aqui não importa. Não importa que eu seja pastor, que eu seja pregador, que eu seja líder, discipulador. O que importa é aquilo que está dentro de mim. E se eu me encho de Deus, se eu me encho do Espírito Santo, então esse conteúdo é o precioso. Esse é o maior tesouro. E justamente diz assim, esse tesouro, temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de mim, não de nós. Glória a Deus por isso. Mas continua. E então diz assim no verso 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Podemos passar por todo tipo de pressões, tribulações, mas nós temos uma certeza: jamais andaremos angustiados, quando verdadeiramente nós entendermos que nada pode nos separar do amor de Deus. Passaremos também, diz assim, ficamos perplexos, mas não desesperados. Quantos de nós ficamos perplexos com tudo que a situação que o mundo está passando? Quantos de nós ficamos perplexos com pessoas que partiram? Então, esse vírus veio para nos também deixar perplexos, mas também precisamos entender isso. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ficamos perplexos diante dos acontecimentos que assolam a humanidade, mas jamais ficamos desanimados, porque entendemos que o amor de Deus é permanente e nada, não tem vírus que vai nos separar desse amor. Continuando, diz então, verso 9: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Interessante isso, porque passaremos por perseguições. Inclusive, a perseguição é bíblica. E foi em tempo de perseguição onde a igreja cresceu mais, onde a igreja se fortaleceu mais. É por isso que eu digo, passaremos por perseguições, mas jamais Deus vai nos desamparar, pois nada pode nos separar do amor de Deus. Poderão nos abater, atingir, machucar, alvejar, mas nunca destruir. Lembra o que disse Romanos 8? Nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, porque até quando esse corpo aqui velho morrer, eu estarei junto do amor do Pai, da presença dele. Isso é tremendo, é maravilhoso. Isso aí é poderoso para nossas vidas. Então, deixa eu fechar agora. Sei que toda essa situação que vivenciamos tem trazido muitos questionamentos em nossos corações. Temos pensado muitas vezes em até desistir. Mas lembre, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Exercitemos a nossa fé. Exercitemos a nossa fé em Cristo. Entendamos que Cristo já venceu o mundo. Entendamos que Ele já fez o suficiente para salvar o mundo. E
tenhamos uma única certeza no coração: nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, então, no seu imenso amor, na sua fidelidade, nos ajude, nos capacite, e que em tudo isso que nós estamos vivenciando, possamos entender uma coisa: que pode vir essa situação, virão outras. Nesse ano 2020, 2021 veio o Covid, 2022 não sabemos o que vem, pode vir outras coisas, não pode ser o vírus, mas pode já ser o anticristo. Mas mesmo com tudo isso, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.